Eu queria incentivar você a viver a palavra de Deus realmente, colocar em prática nas suas orações. Eu sei que você medita na palavra, eu sei. Então faça dessa palavra uma realidade para a sua vida. A palavra de Deus, ela tem soluções para todos os problemas. Todos. E você que já leu a Bíblia inteira e continua lendo todos os dias, entende o que eu estou falando. A palavra de Deus, ela é poder. Não é o pastor João. A palavra é poder. O Espírito Santo é poder. Amém? Você crê nisso? Então nós vamos mergulhar então nessa série aí, falando sobre o amor de 1 Coríntios 13. É interessante quando você lê o capítulo 12 de 1 Coríntios, você vê Paulo falando ali sobre os dons do Espírito Santo. Todos os dons. E essa igreja era uma igreja cheia que se movia nos dons. Mas lá no capítulo 12, no finalzinho do versículo 12, 31, na parte B do versículo, vai falar assim: eu tenho algo mais excelente. Eu tenho algo mais excelente. O amor. E embora a igreja tenha vivido todos os dons, mas se não tiver amor, é apenas um sino que faz barulho. É um bater de latas. É apenas barulho. Mas se tiver amor, aí sim, os dons do Espírito Santo, junto com o amor, querido, se torna algo poderoso na sua vida. Então eu quero desafiar você, nessa série de mensagens, para você ler 1 Coríntios 13 inteiro. Leia 1 Coríntios 12 também, para você entender e fazer uma conexão. Algo excelente o Senhor tem para você. Coloca a mão no seu coração. Fala: Senhor Jesus, eu quero algo excelente. O seu amor na minha vida. Amém, queridos? Algo excelente. O título dessa mensagem é O Amor que Não Desiste. 1 Coríntios 13, 7. Ele vai falar: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tudo suporta. Tudo suporta. Guarda essa frase, essa palavra aí: suportar. Suportar. O amor tudo suporta. Começa a pensar sobre a sua vida, sobre a sua história de vida, sobre o que você está vivendo hoje, exatamente agora, lá na sua casa, no ambiente de trabalho, aqui na congregação. Começa a pensar sobre a sua vida, para que esse amor excelente comece a contagiar pessoas que estão à sua volta, através desse amor que você carrega. 1 Coríntios 13, 1 ao 3, vamos ler. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso valerá. Nada disso valerá. Você pode ter todos os dons, você pode ter conquistado tudo aquilo que você planejou na sua vida, no seu ministério, mas se não tiver amor, é apenas barulho, é apenas aparência, é apenas um fogo muito fraco. Mas o amor é um combustível para nós. E nós só vivemos esse amor através do Espírito Santo. Ele é a chama, Ele é a tocha
que você carrega. Agora eu pergunto, como que você recebeu esse amor? E é tão intenso e tão poderoso, e você sabe que é, porque o Espírito Santo, ele mora em você. Ele está constante em você. Mas como que você consegue receber algo tão profundo, tão poderoso, e você não vive isso? Não vive isso lá no seu ambiente de trabalho? Você já viu aquela pessoa que quando você chega lá, é novato no emprego, e você ouve alguém falando assim? Aquela pessoa ali fazendo coisas absurdas, tratando mal as pessoas, brigando com as pessoas, um chefe carrasco. Aí você escuta assim, mas ele é crente. Ele é crente. Não é não. Não é não. Não é. Porque o crente que carrega a presença do Espírito Santo, ele tem zelo pela presença do Espírito Santo. Ele valoriza o amor do Espírito Santo que ele carrega. Então não é não, é fogo estranho. É oba-oba. Porque aquele que entregou a sua vida ao Senhor Jesus de todo o coração, ele vive. Ele não tem tempo para ficar fofocando na sua casa, na sua reunião, falando dos outros. Não, porque ele sabe que isso não condiz com o que ele carrega. Ele não tem tempo para mentir, porque ele sabe de quem é a mentira. Ele não maltrata as pessoas, porque ele sabe quem maltrata as pessoas. Quem age de uma forma cruel com as pessoas. Então ele carrega algo poderoso, algo excelente. Então ele não vai viver assim. Ele vai dar bons testemunhos lá no seu trabalho. Ele vai dar bons testemunhos lá na escola. Ele vai dar bons testemunhos lá nas suas reuniões com os amigos. Ele vai testemunhar o amor de Deus. Eu já fui motivo de piada numa sala de reunião, porque eu sou crente. Pega tudo aí e dá para o pastor. Alguém já viu isso? O importante é que eu carrego. Isso não muda o meu coração. Aquele que me chamou é maior. Eu consigo passar por cima de tudo isso, sem problema algum. Se cuspiam nele, pisavam nele, maltratavam ele, não vai fazer isso conosco também? Querido, se as pessoas não perseguem você, se as pessoas não implicam com você, tem alguma coisa errada. O inimigo não mexe com quem está do lado dele. Ele não afronta os que são dele. Não é verdade isso? Mas aqueles que carregam a presença de Deus são humilhados, ridicularizados muitas vezes, apontam o dedo para essas pessoas, sabe? A minha oração é que o Senhor mude o seu coração nessa manhã, para que quando você olhar para o seu irmão, você olhe com honra, valorizando o que cada um carrega. Ele tem a mesma coisa que você tem, o mesmo amor que você tem, que carrega, ele tem. Amém? Eu vou orar por você. Feche os seus olhos. Pai, a Tua palavra nos garante que tudo é possível ao que crê. Que em Teu nome suportaremos todas as coisas. A Tua palavra nos garante a vitória. Não se trata de uma medalha, não se trata de um valor. É a Tua presença em nós. O Teu amor que é tão valoroso e precioso, que habita em nós. Que nós possamos valorizar isso e dar a importância devida por esse amor tão grande, algo tão excelente que carregamos. Que sejamos constrangidos todos os dias, Pai, com o Teu amor. Se revela a cada um de nós, Pai, começando hoje,
Que os meus irmãos possam olhar para o Senhor. Que eles não venham se abater com as críticas, com as mentiras, com as palavras enganosas, com os banquetes que lhe oferecem. Que eles não sejam atraídos por isso, Pai. Mas que eles sejam atraídos pela Tua presença, pelo Teu amor, Pai, que nós estamos falando aqui nesta manhã, que é a Tua palavra se revelando a nós. Um amor ágape, um amor maior, sublime, excelente. Fala conosco, Pai. Usa a minha vida como instrumento em Tuas mãos. Eu nada tenho para oferecer, Pai, senão aquilo que recebi de Ti. Não posso falar de mim mesmo, só posso falar de Ti, Pai. Então usa a minha vida. Que o meu coração e o coração dos meus irmãos sejam para Ti, somente para Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Amém. O amor tudo suporta. Tudo suporta. Pensa em qualquer coisa aí. Por mais grave, mais dramático que seja, tudo suporta. O amor tudo suporta. Quer ver a prova disso? É você, está aqui nesta manhã. O amor tudo suporta. Tiago 1,12 diz assim: feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Persevera, continue, mesmo em meio à aprovação, não pare, continue. Não olhe para o problema e veja ele como um obstáculo e desista. Não, continue. Continue. Como que você vai fazer isso? Suportando a humilhação, suportando a dor, suportando a traição, suportando a enfermidade, suportando o luto, suportando o abuso. Você tem sido tão forte, sabe? Olha para você, você é tão forte, tão resistente. Sabe por que isso? Porque o Senhor te alcançou. Suportar é resistir às dificuldades, confiando na recompensa eterna. Suportar é não renunciar à vontade do Senhor, é não desistir mesmo tudo dizendo não. Já enfrentou situações onde parece não ter fim? Situações financeiras que muitas vezes viram uma bola de neve e você não consegue se controlar. Estávamos falando sobre isso na nossa reunião. Você já enfrentou situações que parece não ter saída? Problemas no casamento que parece não ter solução? Já passou por situações de dor e tristeza? Eu já passei uma vez, eu estava no emprego e falaram: você vai ser demitido. Eu falei: vou ser demitido? Me bateu uma tristeza, me bateu um medo. Como eu desempregado? Como eu sem renda para sustentar a minha família? As estruturas foram abaladas ali naquele momento. E eu orei ao Senhor, eu falei com o Senhor. Falei: Senhor, a minha vida está em Tuas mãos. Então eu não vou desistir. Querido, em meio às dificuldades, às provações, continue. Continue, porque aquilo que o Senhor estabeleceu na sua vida, aquilo que Ele deu a você, é real demais. Viva em obediência à palavra. Vive em aliança com a sua igreja. Tenha compromisso
com aqueles que te amam, aqueles que carregam o que você carrega, vivem a mesma fé que vocês. Muitas vezes as pessoas, por palavras ou por situações vividas dentro de um ambiente da igreja mesmo, vão falar de nós. Nós estamos aqui, nós estamos falando de nós, amém? Podemos falar de nós. Muitas vezes você desistiu da sua caminhada porque você ouviu alguém falando algo que machucou seu coração, ou porque não fez do jeito que você queria, e você desistiu de tudo aquilo que Deus tinha colocado em suas mãos. E quando você quis desistir, você não olhou para as pessoas que você cuidava, você não deu atenção para aquelas pessoas, simplesmente você renunciou tudo, deixou tudo, e fez a sua vontade, deixou de lado o seu chamado. Sabe, mesmo quando todos se levantam contra você, você precisa lembrar desse amor que nós falamos aqui, para você suportar tudo isso. Você só vai suportar as dores, os sofrimentos, se você estiver alicerçado nesse amor. Não são as minhas palavras que vai fazer você mudar de ideia, ou mudar seu coração, ou a sua situação. É o amor que tudo suporta. Lucas 9, versículo 62 diz assim: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Todo mundo sabe o que é arado aqui? Não, para essa juventude eu vou dizer um pouquinho. É muito comum, hoje já tem máquinas que fazem isso, mas era muito comum lá no sertão, no Nordeste, aquela pessoa que trabalha com a terra, o agricultor, ele tinha uma máquina que ia cortando a terra, fofando a terra, preparando para um novo plantio. E a terra, mesmo seca, a máquina conseguia passar, cortar e deixar ela pronta para receber as próximas sementes, as chuvas da estação. Então, se o agricultor, ele coloca a mão no arado e ele desiste, ele não vai ter plantio, ele não vai ter colheita também. Então, esse texto é uma realidade. Aquele que coloca a mão no arado, ele tem que continuar. Aquele que tira, ele não está apto a viver e a experimentar isso. Quando vêm os problemas, você tira a mão do arado. Continue com a mão no arado. Por que você tirou? Continua trabalhando, porque a chuva virá na estação certa e a terra ficará pronta para novas sementes. Porque você começou em algo aqui e parou? Porque você começa tudo e você para? Porque você não olha para o Senhor antes de tomar uma decisão? Eu aprendi a colocar o Senhor no centro da minha vida, em todas as decisões. E quando eu coloco Ele no centro, eu suporto todos os problemas, todas as dificuldades. Nós passamos muitos problemas na nossa casa. Recentemente foi demais até, vocês que me conhecem, que estão mais próximos. Muitos problemas. Mas eu não me curvei diante de nenhum deles. Eu clamei ao Senhor. E sabe o que eu fiz também? Pedi oração pelos meus irmãos. Quantos irmãos oraram por mim aqui? Quantos eu pedi oração? Olha quantas pessoas. Todo domingo, quando eu chego aqui, alguém fala: como está a sua casa? Como está a sua sogra? E eu não acho ruim. Eu me alegro, porque quem está perguntando certamente orou, se preocupou, estava comigo em oração, suportando comigo as dores. Eu quero desafiar você a entender isso também. Você sozinho, você não consegue forças para avançar. Mas quando você se une ao seu irmão em oração, a peleja se torna mais fácil.
Nós não fomos gerados pelo Senhor para viver sozinhos. O Senhor não colocou você numa família para você viver sozinho. É no coletivo. É um cuidando do outro, um abençoando o outro. E assim nós vamos suportando os problemas, as dificuldades. Eu me lembro quando nós começamos com alguns problemas, o pastor Zé Roberto perguntou: você está precisando de ajuda? E ele ficava insistindo em que nós podemos ajudar. Ele e a Terezinha foram na minha casa. O que nós podemos fazer por você e para a Sueli? Eu achei o máximo isso. Eu achei o máximo. Não pelo que eles queriam oferecer para nós, mas pela atitude de se dispor, de se preocupar, de dizer: João, nós estamos aqui com você e nós vamos suportar juntos. Nós vamos caminhar juntos. Eu sei que não está fácil, mas não vamos desistir. Sueli, precisa fazer alguma coisa, dar um jeito para você estar aqui conosco. Eles falando isso. Os irmãos orando. Os irmãos aqui, eu sei que tem irmãos que foram passar lá a noite no hospital. Amigos que caminham com você. Ser igreja é isso. É você caminhar com seu irmão. Não esperar ele desistir para você ir atrás. Mas é sentir a dor dele ali durante o processo e dizer: eu estou com você. Eu estou com você. Eu me senti frustrado porque eu já fui atrás de tantas pessoas antes de saírem daqui. Continue, continue. Não tem a ver com as pessoas, tem a ver com Cristo, aquele que te chamou. Queridos, deixa eu falar uma coisa: você não está aqui pelo pastor Zé Roberto. Você não está aqui por conta do pastor João. Você está aqui por Cristo. Foi Cristo que te chamou, foi Cristo que te libertou, é Ele que manifesta o amor dele na sua vida. Não temos nada para oferecer para vocês, mas o Senhor tem, e Ele tem o melhor, Ele tem algo excelente para você. Eu já ouvi pessoas falando: eu não saí daqui, da igreja, por causa de fulano, por causa de ciclano, que está tudo errado esse seu pensamento. Você está aqui por Cristo. Por Cristo. Se não for, não faz sentido viver assim. Mas se for por Cristo, você vai suportar. É na adversidade que nós ganhamos um amigo, reconhecemos um amigo. Vocês que estão aqui conosco hoje, são os que permaneceram em amor. Vocês da galeria aqui, vocês permaneceram porque o amor do Senhor, o que vocês carregam, é muito maior, é muito maior. Então, posso dar um conselho? Não tire as mãos do arado. Não solte o carrinho. Você que é pedreiro, não solte o carrinho, continue. Estou dando exemplo aqui para você entender. Não solte, não abra mão. Não abra mão. Na sua profissão, seja excelente no que você faz. Seja excelente, porque o que você recebeu é excelente. Faça com amor, dê um bom testemunho. Apocalipse 1 vai falar sobre Cristo. E João declara ali: o seu rosto brilha como um sol. O seu rosto brilha como um sol. Deixa eu falar para você uma coisa. Lá no seu trabalho, lá no ambiente onde você está, na sua casa, mesmo ninguém conhecendo a Cristo, somente você. Mesmo você estando no meio de pessoas que remam contra, mesmo você estando na contramão do que eles vivem, mesmo assim, a luz de Cristo brilha em vocês. Brilha em vocês. A luz de Cristo brilha em vocês. Porque o que vocês carregam não dá para esconder. Já passou por alguns momentos de alguém dizer assim, mesmo criticando, mesmo zombando você, mesmo rindo da sua cara, mesmo fazendo cara de deboche para você, né?
Mas quando ela precisa de uma oração, quando ela precisa de ajuda, ela vai lembrar daquele crente lá, que ficava lendo a palavra na hora do almoço, que ficava orando pelas pessoas na fábrica. Ela pede oração. Ora por mim, ora pelo meu casamento, ora pelos meus filhos. Deixa Cristo aparecer em você, querido. Hebreus 12, 2-3, olha o que diz. Fixemos os nossos olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naqueles que suportaram tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e não desanimem. Quer suportar? Olhe para Cristo. Mas fixe os seus olhos nele. Fixem os seus olhos em Cristo. Fixem os seus olhos nele. Não se afaste dele. Não se afaste dele. Continue olhando para ele. Porque você vai conseguir suportar e vencer. Se você continuar olhando para Cristo, você vai entender que tudo que Ele passou, tudo que Ele viveu faz sentido. Ele não desistiu, Ele não desanimou, Ele não fracassou, Ele continuou. Ele não se rendeu à zombaria, Ele continuou firme. A cruz estava carregada pesada demais. Não pelo peso, pela madeira em si que era pesada, mas pelos pecados que estavam nela. Era pesada demais. Mas enquanto ele estava carregando a cruz e arrastando ela, ele lembrava de você. Ele olhava para você. Não posso desistir. Não posso desistir do João. Não posso desistir do Zé Roberto. Não posso desistir do Nelson. Não posso desistir do João, da Sara. Não posso, não posso. Ele continuou firme e venceu. Quando pensar nos seus problemas e achar que eles são grandes demais e que não tem solução, olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Ela é a prova de um vencedor. É a resposta daqueles que confiam no Senhor. Olhe para Cristo. O amor que suporta a dor. Quem já sentiu dor muito forte aí no seu coração, no seu corpo, na alma. O amor suporta a dor. De 1 Coríntios 13, 7. Suporta a dor. Quando parece não ter jeito, o amor vem e traz então paz ao seu coração, tirando toda a dor, do sofrimento. Eu lembro que uma vez quando eu estava internado, eles aplicavam morfina, tramal, todos os remédios, todas as drogas fortes que tinham para passar a minha dor, e não era suficiente. A dor não passava. Parece que ela piorava mais ainda. E ali no hospital eu começo a orar, orava ao Senhor. Eu falo, Senhor, os remédios não tem jeito, não está dando jeito. Os médicos não sabem o que fazer. Me ajuda. E quando eu clamava ao Senhor, o remédio começava a fazer efeito e eu dormia. Amar é carregar e continuar mesmo quando tudo dói. Mesmo quando o seu irmão se levanta contra você e aponta o dedo para você. Mesmo quando ele fala palavras que te magoam, manda um texto gigante para você.
se mova em amor. O que você carrega é maior. Você é capaz de suportar. Suportar uns aos outros é perdoar as queixas que tivemos uns com os outros. Lá em Colossenses 3 vai falar sobre isso. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Você recebeu perdão? Está tudo bem com você? Então faça o mesmo. Porque você recebe amor, perdão do Senhor e com os outros você age diferente? Que amor é esse que está no seu coração? Que amor é esse? É só um momento no culto? É só aos domingos que ele funciona? É muito fácil amar as pessoas aqui. Olha como vocês estão lindos, limpinhos, cheirosos. Não tem, aparentemente, olhando para vocês, não tem problema nenhum. Não é verdade, irmãos? E depois todo mundo vai embora. E parece que está tudo bem, porque todo mundo foi embora, ninguém pediu oração, ninguém falou nada, está tudo bem. Amar assim é muito fácil. Amar assim é muito fácil. Vou dar um exemplo. Quando você vê construindo um viaduto ou uma ponte, os engenheiros calculam com precisão quantas toneladas ela vai suportar, o peso que ela vai suportar. Lá em Itaquá tem uma ponte que parece que vai cair. Quando a gente para em cima, ela fica assim. Quando vocês forem lá em Itaquá, para naquela ponte um pouquinho. Você vai ver, ela faz isso. Outro dia eu estava lá, minha esposa falou, para de ficar mexendo o carro. Eu falei, não sou eu, é a ponte que está balançando. Mas calculam com precisão, para não acontecer nenhum acidente, não é? O amor do Senhor, o amor de 1 Coríntios 13, é essa ponte. É essa ponte que nos faz suportar todo o peso, toda a carga que recebemos. O amor é essa ponte que nos faz permanecer. Quando você olha para o abismo, você fala, eu estou seguro, está tudo bem aqui comigo. A dor da solidão, a dor do medo, a dor da angústia, a dor do abandono, a dor da perda. Nós só suportamos isso quando estamos em Cristo, quando olhamos para a sua palavra, quando estamos clamando ao Senhor. Recentemente eu estive num velório, e é tão triste quando você vai num ambiente, e você vê aquelas pessoas ali, sofrendo, chorando, por alguém que eles amavam que se foram. Nós sabemos para onde essas pessoas que estão em Cristo vão, amém? Vida eterna. Mas quando você olha e fala assim, não verei mais essa pessoa, causa uma dor, o luto traz uma dor. O amor de Cristo faz você suportar o luto, faz você suportar a perda, faz você suportar as decepções, faz você suportar as mentiras que se levantaram contra você, que falaram de você. Lá no Getsemane, nós estávamos falando sobre isso ontem, do Getsemane. Jesus estava num momento ali de agonia e de dor. E ele tinha 12 discípulos. Lá estavam 3, ele chamou 3 para estar com ele naquele momento. Mas todos dormiram. Não é verdade? Vocês que leem a palavra, todos estavam dormindo, todos dormiram. Não suportaram um tempo de oração com o Mestre. Mas ali Jesus estava carregando todo o medo, toda a angústia, toda a dor. Tudo que nós sentimos, tudo que era condenação, tudo que trazia morte estava nos ombros dele naquele momento. Fazendo um parênteses aqui. Quando eu estive lá, eu orei pela nossa igreja. Eu tive o privilégio de orar por todos. Eu falei, Senhor, que tudo que o Senhor suportou aqui nesse ambiente, neste lugar, nos ajuda também a suportar todos os dias. Sabe, voltando, querido, Jesus continuou ali. E vocês sabem que os soldados chegaram e levaram ele, você conhece toda a história.
Mas o que eu quero dizer é que ele não desistiu. Ele até clamou ao Pai, lá em oração. E a oração era tão intensa, a Bíblia diz que o seu suor era como gotas de sangue. Tamanha era a dor, a agonia. Se possível, afaste de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. Quando nós enfrentamos sofrimentos assim também, nós precisamos clamar: Pai, me ajuda a vencer, como Cristo venceu, me ajuda a continuar. Atos 16, 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando, cantando hinos a Deus. E as outras pessoas ouviram. O amor suporta a injustiça. Esses homens estavam lá, presos, acorrentados, e começaram a clamar ao Senhor. Deixa eu falar algo para você. Quando você achar que não tem jeito, que não tem solução, se posicione em louvor e adoração. Comece a adorar ao Senhor. Eu não sei qual foi a canção que eles cantaram lá. Queria saber qual foi a canção antes de você cantar aqui para nós. Mas talvez a canção que eles cantavam ali de esperança porque Ele vive. Posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Olha que canção linda. Eu posso passar por provações, por piores que sejam, por maiores que sejam, mas se eu olhar para Cristo, eu vou cantar o hino da vitória. Eu vou cantar o hino da vitória. Porque Ele vive, eu sou um vencedor. Porque Ele vive, eu não tenho medo. Porque Ele vive, eu tenho a certeza e a convicção que eu vou suportar toda dor. Silas, não se preocupe. Nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. O Mestre está conosco. Mas está doendo, mas o Senhor está conosco. Você vai suportar se você olhar para Cristo. Tiago 1,12, olha o que diz. Suportar em meio às provações. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa de vida, que Deus prometeu aos que o amam. Quando nós amamos de verdade, não desistimos da fé. Quando nós amamos de verdade, nos posicionamos diante das maiores provações ou pressões. O amor transforma. Estou chegando ao final. Quando eu falei para vocês de 1 Coríntios 12, 31, desse amor excelente, desse amor que nos faz suportar, desse amor que lança fora todo medo, todos os traumas, desse amor restaurador, regenerador, o amor que traz esperança. Estou falando sobre Cristo, sobre Jesus. Amém? Então coloca a mão no seu coração aí, querido. Olha, você não pode ver Cristo, você não pode olhar para Ele, não é verdade? Mas Ele deu o Espírito Consolador, esse que habita em você. Eu queria que quando você saísse daqui, hoje,
pensasse só no que diz essa palavra, o que você carrega. É o que você carrega que vai fazer você suportar todo o sofrimento. O que você carrega vai trazer cura para a sua vida. O que você carrega vai trazer cura para a vida das pessoas. Perguntaram para mim, pastor, por que a gente não vive todo esse mover de cura dentro da nossa igreja? Nós estamos vivendo, mas é uma chama que começou. Precisa continuar essa chama. E depende de você viver isso. Depende de você praticar isso. Então valorize o que você carrega e comece a viver e a praticar. Eu estou praticando na minha casa. Eu estou praticando na minha casa. Eu levanto de madrugada. 5 da manhã hoje eu levantei. E comecei a falar com o Senhor. Abençoando a minha casa. Colocando a minha casa diante do Senhor. A minha família. Falei, Senhor, eu não abro mão. Eu quero ver todos salvos aqui. Eu quero ver todos rendidos aos teus pés. Então eu comecei a declarar o amor de Deus sobre a minha filha, sobre o meu genro, sobre a minha sogra. Porque eu entendi que o que eu carrego é que faz a diferença. É o amor que eu tenho que faz a diferença. Jesus tinha compaixão das pessoas. Jesus, ele falava do amor do Pai, ele falava de vida eterna, mas ele curava as pessoas. Ele tinha compaixão das pessoas. Deixa eu falar para você aqui, olha. Tudo o que a Bíblia diz, você pode viver. Inclusive os dons. Porque quem busca, encontra. Recebe. Mas depende de você. Se queremos uma igreja se movendo nos dons do Espírito, nos dons de profecia, de cura, se rendendo em adoração, precisamos começar, precisamos viver isso, e depende de nós. As pessoas de fora não vão fazer isso. Não adianta trazer um ministrante de fora para fazer algo aqui, se não continuar. Não adianta. Eu posso ver muitas coisas novas aqui. Eu posso ver. Grandes coisas o Senhor está fazendo aqui, eu posso ver isso. Você também. Mas tem muito mais para nós. Tem o amor que transforma, é esse amor que vai mudar a sua vida, a sua mente, o seu coração. Gênesis 50, 20. José suportou as injustiças e foi exaltado no tempo de Deus. Olha o que ele diz: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Nós sabemos o desfecho aqui, o contexto aqui dessa história. José era alguém que carregava ali o Espírito Santo. Deus falava com ele. Ele tinha relacionamento com Deus. Deus falava através de sonhos. Deus usava ele para falar com seus irmãos. Mas era um garoto imaturo. Não sabia como lidar com tudo isso. E foi perseguido pelos irmãos. Foi vendido como escravo. Ficou preso, esquecido lá, no ambiente sujo, úmido, onde ficavam os criminosos. Ele ficou no meio daquelas pessoas, esquecido. Mas o que ele carregava era muito poderoso. E lá na cela, lá mesmo, com os internos ali, ele não parava de falar as coisas do Pai. Eu conheço um menino que está lá preso. Lembra do copeiro da história? Eu conheço. Tem um rapaz lá. Ele pode revelar. E ele trouxe prosperidade, resumindo a história.
E chegou um momento que os seus irmãos foram atrás dele. É aqui esse versículo que nós estamos lendo. Aqueles irmãos que zombaram dele, que brigaram com ele, que jogou ele no poço, foram lá atrás buscar comida, porque a seca era terrível. E eles encontraram lá. E sabe qual foi a atitude desse menino? Ele abraçou e chorou ao encontrar com seus irmãos, se movendo em amor. Se você é perseguido, ou está sendo perseguido por alguma situação, o que você carrega é tão poderoso, que o próprio Senhor vai trazer a solução. Só pelo fato de você honrar o que você carrega, só pelo fato de você valorizar o que você tem aí em você, você será lembrado pelo Senhor, no momento certo. Então creia na vitória, querido, não desista, persista, não desanime. Está difícil, pastor, eu não estou aguentando suportar mais na minha casa. Estava conversando com um pastor amigo meu, e ele falou: pastor João, está tão difícil lá em casa, eu já gastei tanto com meu filho, já internei ele várias vezes na casa de recuperação. Recentemente eu levei ele para um lugar que disse que ficando lá por uma semana, com a medicação que ele ia receber, ele não ia sentir vontade nenhuma mais de usar as drogas. Ele ia voltar limpo. Mas sabe o que aconteceu com o meu filho? Quando eu desci do carro com ele, quando eu estacionei, ele falou: pai, espera só um minutinho que eu vou ali. E sabe, pastor João, já tem 3 dias que eu não vejo o meu filho. Eu não tinha o que falar para aquele homem. Só orar, abraçar, chorar com ele e orar por ele. Estou orando por ele. Está difícil. Esses são os problemas da vida, são as dificuldades que nós temos. Essa é a história desse homem. Mas qual é a situação que você tem? Qual é a sua história? Meu coração dói quando eu vejo alguém passando por situações assim difíceis, e quando eu não posso ajudar, a vontade de tomar dele, a vontade de agir de um jeito, falar: olha, agora você não tem mais esse problema, deixa comigo. Jesus fazia isso, Jesus resolvia, se movia em compaixão. Sabe, se você sair lá fora, queridos, está tudo bonitinho na sua casa, né? Tudo perfeito, um bom emprego, jovem, né? Você come o que você quer, está tudo bem com você. Mas a realidade dos que estão lá fora não é a sua. Existem pessoas lá pegando lixo para comer na rua, nesse exato momento. Nesse exato momento. Tem alguém revirando o lixo de alguém. Nesse exato momento tem alguém abandonado lá no hospital pela família. Quando a minha sogra estava internada, tinha uma jovem fazendo hemodiálise, e ela ficava ali esperando para ser aprovado para fazer hemodiálise. Fernanda, que é da saúde, sabe o procedimento é lento, principalmente no SUS. E meu coração doía só de olhar para aquela menina tão jovem. Mas o que doía mais não era ver a doença, a enfermidade dela. É ela falar assim: a minha mãe não dá a mínima para mim. Ela não vem aqui. Aí ela começou a falar algumas coisas. Ela falou assim, falou para a filha: filha, chega de ter problema, não aguento mais você. Só que ela tem um problema de saúde. Não se trata de um vício. Não é algo que ela consiga controlar. É uma doença. E naquele momento, o que eu fiz? Eu só orei. Eu só orei porque, Senhor, como que eu vou fazer? Eu não consigo suprir essa falta, essa ausência da mãe.
Ela não estava sofrendo tanto pela doença, a dor dela é porque ela se sentia sozinha, abandonada. Essa é a realidade dessa menina, dessa família. O marido deixou ela com os filhos, a avó cuida dos filhos, ela está internada, e a mãe, que seria o seu suporte, a mãe não quer saber de nada. Se você sair um pouquinho e começar a ouvir as pessoas que trabalham com você, você vai ver que a realidade delas é bem diferente da sua. Por que eu estou falando isso para você, queridos? Porque você pode fazer valer tudo isso aí que você carrega. Orando, cuidando, amando as pessoas, se movendo em compaixão por essas pessoas. O amor que nós falamos aqui é um amor que não desiste de você. Muitas pessoas desistiram de você na sua caminhada. Eu já ouvi pessoas dizer e falar, eu não aguento mais. Esse pai que falou do filho, ele falou, eu estou pensando em desistir, pastor, porque eu não estou mais aguentando. Na minha casa tem que ser tudo trancado, porque senão ele vende tudo. Recentemente, o que aconteceu, eles têm uma casa, moram no sobrado e tem um terreno vazio do lado. O filho pegou todas as ferramentas que ele tinha de trabalho e foi jogando uma a uma pela janela e saiu, depois vendeu. E ele nem percebeu. Quando ele foi pegar as ferramentas, não tinha nenhuma mais. Ele falou, naquela hora veio algo no meu coração, porque eu ainda continuo insistindo. Pai suporta a dor, mãe suporta a dor, não pare. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Acordem, irmãos. Escutem. Não importa o que esteja acontecendo lá na sua casa, não desista dos seus filhos. Por favor, não desista dos seus filhos. Por favor, não desista dos seus filhos. Porque Cristo não desistiu de nós. Isso é a prova do amor dele. Não desista dos seus filhos. Não importa o que esteja acontecendo. Eu tenho histórias bonitas para contar para você também. Tem história de pais que não desistiram dos seus filhos e eles hoje são uma bênção. Não desistam dos seus filhos, por favor. Não desista. Não desista. O abandono e a rejeição traz uma dor, uma marca tão profunda. Tão profunda, e vocês que fazem encontros sabem disso, já fizeram, a marca que isso deixa. Então não abra mão dos seus filhos, olhe para Cristo, olhe para o Senhor. Não estou aguentando, o Senhor me dá forças, Senhor me dá sabedoria, Senhor me dá ânimo, Senhor me ajuda, Senhor me fortaleça, porque eu preciso vencer. Não desista dos seus filhos por nada, por nada. E para concluir, não desista do seu chamado. Eu sei que não é fácil. Eu sei, estou falando do que eu sei. Não desista do seu chamado. Não é sobre você. Não é sobre mim. É sobre Cristo. Não desista das pessoas da sua célula. Não desista das pessoas da sua célula. Olha, faz uma conta, quantas pessoas você perdeu? Faz uma contagem rápida, e quantas pessoas você não vê mais? Faz uma contagem rápida, quantas pessoas saíram daqui? Não abra mão das pessoas. Não abra mão de ninguém. Eu sei que não é fácil. Mas não pare, insista, insista,
insista, por favor, não desistam das pessoas. Se hoje você puder, manda uma mensagem para as pessoas que você gostaria que estivesse aqui. Antes de você almoçar, antes de você sentar lá na sua mesa, mande uma mensagem. Se quiser mandar agora uma mensagem, manda uma mensagem para alguém. Fala, você é tão precioso, tão valioso, e eu sinto tanta sua falta. Eu oro para que o Senhor mude o seu coração. Eu oro para que você volte. Mande mensagem para as pessoas que você ama. Começa a demonstrar esse amor de Cristo que está lá em Romanos 5:8. Titi, me ajuda aí. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Então não desistam das pessoas. Não desista de ninguém, porque Cristo não desistiu de você, quando você ainda era um pecador. E agora, você como filho, Ele não desiste. Continua não desistindo, porque agora você é filho. Amém? Isaías 49:15, olha o que diz. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que a gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Jamais esquecerei de você. É a palavra do Senhor. Pode uma mãe deixar um bebê que ainda amamenta? Ele está fazendo uma comparação de um apego, de um amor, de algo forte, intenso. Ele faz uma comparação de uma mãe que tem um filho, um bebê que gerou 9 meses, carregou 9 meses. Ainda que essa mãe faça isso, o que é muito difícil, ainda que essa mãe faça isso, eu, Senhor, jamais farei. Não desistirei de você. O Senhor fez uma aliança conosco. Minhas gravações são as piores. Romanos 8:38 e 39. Perdão, Titi. Jeremias 31:3. Isso. Eu amei com amor eterno, com amor leal a atrair. Está falando da igreja. Está falando de um povo em Israel. Está falando de um povo que o Senhor ama. Eu te amei com amor eterno. Então não desista, continue. Romanos 8:38, isso aí. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada. O que pode separar você do amor de Deus? Nada. O que pode separar você da presença de Deus? Nada. Nada. Nada pode separar você do amor de Deus. Amém? E por isso você não pode desistir de nada. Não pode desistir das pessoas. Não pode parar pela metade. Começou a ler a Bíblia, continue. Começou a ler um livro, continue. Começou um ministério, continue. Faça com excelência, com zelo. Vou chamar o louvor para subir aqui, amém? Hebreus 13:5. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Olha que palavra poderosa de Deus para nós. Nunca o deixarei, nunca o deixarei. O que você está enfrentando, vivendo? O Senhor está dizendo, eu nunca te deixarei, filho. Eu nunca te deixarei, filha. Jamais. Não abandonarei você. O amor que vem de Deus tudo suporta. Ele não se rende às pressões, não desiste, ele suporta. É o texto de 1 Coríntios 13:7. Esse amor não nasce de nós, mas do Espírito Santo derramado em nossos corações. E a esperança não nos decepciona. Olha o que diz o texto, Romanos 5:5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que nos concedeu.
Quem não ama, não conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. João 4:8. Vamos ficar de pé agora, queridos. Jesus não desiste de você. Nem no Getsemane ele fez isso, nem na cruz ele fez isso. E quando você estava nos piores momentos da sua vida, ele não desistiu de você. Ele olhou para você. Como diz lá no livro de Mateus, no secreto o Senhor te vê. Ele te encontra. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Ele te amou com amor eterno. O que você carrega é excelente demais. É poderoso demais. O que você carrega é tão poderoso. Quando você tocar em alguém, algo poderoso também vai acontecer com essa pessoa. Ela será curada, será liberta. Quando você falar desse amor que você carrega, as pessoas serão salvas. Se você insistir nesse amor, se você for intenso nesse amor, o Senhor vai transformar não somente a sua vida, mas a sua família por inteiro. Ouço cadeias quebrando, correntes caindo no chão. Eu ouço o medo indo embora. E eu vejo pessoas sendo transformadas pela presença poderosa. Eu vejo o Espírito Santo derramando mais sobre você, sobre a sua vida, sobre o seu chamado, sobre o seu coração. Continue falando com o Senhor. Fale com o Senhor. Se faz sentido tudo que você ouviu aqui, comece a falar com Ele. Comece a entregar todos os seus problemas diante dEle agora. Comece a falar com Ele. Comece a falar com Ele agora. É você e Ele. Não seja arrogante. Fale com o Senhor. Não tenha medo, fale com o Senhor. Ele está tratando com o seu coração nessa manhã. A poder. Nós te pedimos, Pai, mais do teu poder, Senhor. Mais. No nome de Jesus, há poder no nome de Jesus. Eu creio, Jesus. Há poder no nome de Jesus. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Resista em amor, resista em amor. Há poder no nome de Jesus. Não abra mão do que você carrega. No nome de Jesus. Cadeias quebrar, cadeias quebrar. Começa a declarar, levante as suas mãos. Começa a declarar aí, Senhor. Quebra agora todas as correntes. Tudo me impede, Senhor, de viver esse amor. Declare aí, querido. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando.
pelo teu amor excelente que habita em nós. Te agradeço pela tua palavra, Senhor. Te agradeço pela vida dos meus irmãos, pelo agir do teu Espírito no nosso meio. Pai, nós abençoamos cada família aqui. Nós abençoamos os teus filhos nesta manhã. Declaramos, ó Deus, que esse amor que eles carregam, essa chama que eles carregam, Deus, será contagiante. Esse amor que eles carregam será transbordante, Senhor, em nome de Jesus. E eles verão os frutos, Senhor. Eles colherão os frutos, Pai, por não tirarem as suas mãos do arado. Eles colherão os frutos por andarem em obediência e amor. Eles colherão os frutos, Pai, quando olharem para o Senhor e clamarem ao teu nome, Jesus. Serão fortalecidos, serão renovados, Pai, em nome de Jesus. Eu abençoo essa semana que se inicia, que seja uma semana de bênção, que os teus filhos, Pai, tenham surpresas, tenham sonhos com o Senhor, que os seus filhos, Pai, tenham respostas que eles têm buscado, que eles recebam do Senhor tudo aquilo, Pai, que eles têm pedido em oração. Renova a fé, Pai, renova a fé em cada coração, em o nome de Jesus.